Boa tarde, galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme Rodrigues, eu faço faculdade de Filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje a gente vai falar sobre a justificação epistêmica. A gente vai explicar um pouco sobre ela, vai dar uma bitoquinha nos casos de Getter para a gente conseguir, porque ajuda bastante a explicar o que é uma justificação epistêmica, tá bom? Então, bora lá. O conhecimento é uma área que gera muitas questões no meio filosófico. Desde o início das eras filosóficas, já dizia até mesmo por Sócrates que só sei que nada sei. E entre outras implicações que essa frase pode causar, a gente pode delimitar ela no meio do conhecimento, onde a gente estuda as implicações sobre o que é saber. Uma das descrições de conhecimento, e é considerada mais padrão no meio filosófico, é a abordagem tradicional do conhecimento. A parte dessa abordagem, ela exige a CVJ, que é a crença verdadeira justificada. Por exemplo, quando é proposto que conhece alguma coisa, ou quando você dá uma informação, quando você está falando alguma coisa, você está dando uma proposição sobre a qual você tem crença. Entretanto, uma crença ela pode ser infundada ou inválida, se for uma mentira, ou se não acontecer de tal forma como foi proposta. E a forma com que se tem essa noção de que essa proposição é mesmo verdadeira é só justificando. E é desses passos começando a ter uma noção sobre o conhecimento. Para o melhor entendimento, a gente vai explicar na filosofia os conceitos de proposição, crença, justificação e verdade. A proposição é o conceito da informação que é passada do sujeito epistêmico, que é a gente. É como uma representação de informações juntas que emitem uma ideia, que é a ideia do sujeito epistêmico. Para uma proposição ocorrer, ela deve ter todo o contexto de uma frase para informar algo. Se a gente começar a falar palavras aleatórias, ela não vai ser uma proposição, vai ter que ter a semântica. E a proposição é uma sentença que descreve um estado de coisas de uma forma que vai demonstrar uma informação. Mas ela não precisa necessariamente já ter sido alcançada. Ela pode ser verdade ou falsa. Hoje pode ser só uma... A gente está falando sobre o futuro. Então ela continua sendo uma proposição. E aí ela pode ser verdade ou não. Mas ela continua sendo uma proposição. A justificação é quando a gente precisa explicar essa proposição. A gente baseia essa proposição em outras informações relevantes e verdadeiras para dar uma base sustentável de validação para a sua proposição. A gente precisa sempre tentar atrelar ela à razão, justificando para que as informações ou as novas proposições ditas sejam sempre ligadas, sempre façam sentido. Tendo em vista que as informações podem ser mais relevantes, no sentido que sempre há um fundamento de crença para que a informação seja usada. Há também o grau de justificação, que envolve o porquê da justificação ter um mérito, sempre tendo uma mais relevante que as outras. A crença, ela geralmente vem envolvida de outras crenças, que também são justificativas sobre as crenças que temos. Nada impede que uma crença não seja real, que não seja plenamente justificada, mas quando você analisa as crenças que a gente tem, as suas justificações tem-se uma crença justificada, e por meio dessa, mais racional, com uma grande probabilidade de alcançar a verdade. E já que estamos falando da verdade, a verdade é uma atribuição à preposição quando a mesma corresponde à realidade. Mesmo que seja questionada ou usada em outras proposições, ela vai continuar sendo a mesma coisa. A verdade, ela sempre vai ser a verdade. Mas é importante a gente reparar que nem toda proposição é uma verdade, mas que toda verdade ela é uma proposição, seja ela já sido proposta ou não. E ela deve ter uma correspondência com a realidade, de forma que as informações que ela passa, ela vai descrever de como as coisas acontecem no mundo, independente da vontade de quem está falando, do sujeito epistêmico da coisa. Só que, mesmo se a gente seguir esse passo a passo, ainda há muitas situações onde a proposição ela pode não ser verdadeira, mesmo que seja atrelada a fatos ou amarrada à razão, como eu já disse, como Platão também diz. O caso é que em certas situações, mesmo que possa ter uma crença verdadeira justificada, a CVJ que eu falei lá no início, essa justificação ela pode ser justificada por uma crença falsa. Tem uma tabelinha que a gente vai falar mais pra frente, que ela fala sobre isso. Só que a gente pode ter uma crença verdadeira justificada, isso teoricamente seria a verdade, só que a gente pode ter uma crença justificada, uma crença que é justificada, que ela teoricamente passaria a ser verdadeira, só que toda essa crença justificada ela não é verdade.
a gente vai falar sobre isso. Só que, vamos com calma, a gente vai chegar lá. Alguns exemplos desse saber, dessas ideias de conhecimento são... ele começa a ser mais questionado. A gente tem uma grande... Como é que eu vou dizer? Um marco na história da filosofia, que é quando a gente começa a estudar Edmund Gettier e sua obra trabalhada por Richard Feldman em epistemologia. Eu estou usando o trabalho Epistemologia do Richard Feldman, que é de 2002. Mas o Edmund Gettier, ele já é antigo, de 1963. É antigão, só que eu estou usando a mais nova para ficar mais fácil, para eu conseguir passar para vocês como é que funciona, né? Onde o Richard, ele traz a nós o trabalho de Gettier e alguns problemas que eles trazem, que são chamados de os casos de Gettier, onde a gente pode notar que as situações onde mesmo que tenha a CVJ, ela não é uma verdade. Mas antes disso ser discutido, a gente vai entrar sobre o que é o conhecimento, como a gente alcança o conhecimento. A gente vai analisar os dois pontos que são as formas de como obtemos o conhecimento. Uma das formas que é muito conhecida é a perspectiva standard, que é apresentada no que o Richard Feldman fala, que ele explica que temos cerca de 17 formas de a gente obter o conhecimento. E elas também são divididas em duas vertentes, que são os que nós conhecemos e as fontes de conhecimento. O que nós conhecemos, ele demonstra uma forma de informações que são mais momentâneas, assim. Elas parecem envolver uma ideia que é meio que momentânea. É meio que uma ideia externa sobre as coisas que a gente tem. Mesmo que seja uma ideia... o que eu digo com ideia externa, assim, sobre eu estar vendo o que está acontecendo, sabe? Eu estar sentindo, uma coisa onde eu e outras pessoas conseguem alcançar meio que ao mesmo tempo essa forma, entendeu? Mas é complexo definir esse conceito porque ele não depende só dele. Tipo, ele vai se entrelaçando, essas formas de conhecimento com outras, entendeu? Então, tipo, a gente não vai usar só. Mas vamos lá. Ele é definido de acordo com o ensaio, que são assim, o nosso meio ambiente imediato, nossos próprios pensamentos, os sentimentos, fatos de senso comum sobre o mundo, fatos científicos, a matemática, verdades conceituais, a moralidade da situação. E eles por só são meio que a questão externa que eu quis dizer, assim. E no segmento nomeado de fontes do conhecimento, obtemos menos divisões. E elas englobam basicamente o que a gente pensa daí. O que poderia ser considerado a parte de trás da fala imediata do que nós conhecemos. As divisões são a percepção, a memória, o testemunho, a introspecção, o raciocínio e o insight racional. É possível notar que para todo exemplo de proposição, a gente necessita de usar as fontes do conhecimento e as formas de conhecimento. Pois as informações que chegam até nós devem nos trazer algum tipo de reflexão sobre o assunto, e assim a gente pode emitir a nossa linha de raciocínio. Como, por exemplo, aqui está uma cadeira. Parece um exemplo simples, mas consegue nos mostrar que o sujeito epistêmico, que é aquele que emite a proposição, a gente mesmo, está utilizando de seus conhecimentos. Ele primeiro pode dizer que utilizou da sua percepção, para reparar que aqui tem uma caneta, nesse espaço tem uma caneta. E junto com essa percepção, ele usa a memória para lembrar sobre o que é uma cadeira, e por meio desse ele passa o testemunho sobre o que é uma cadeira, e expressa, e esse é o resultado, essa é a proposição de o que é, essa é a proposição, isso aqui é uma cadeira, aqui está uma cadeira. E é curioso, pois ele demonstra a distinção de situações mais tangíveis, mesmo que seja em fala sobre o tempo. É algo onde muitas pessoas podem chegar a essa conclusão ao mesmo tempo junto com o sujeito, mas muda e difere para formas intrínsecas e mentais, quando começa a falar das fontes de conhecimento. Um outro ponto, que daí já tira das fontes do conhecimento e formas de conhecimento, é uma forma de conhecer que também é chamada de know-how. Esse conhecimento é algo que é um conhecimento sobre as coisas, mas sem ter a base científica delas. Essa é uma situação como se fosse uma avó que nunca fez curso de cozinha, mas sabe cozinhar. Um pedreiro que não fez um curso de ser pedreiro, mas aprendeu a construir de tanto
ser servente de pedreiro, por exemplo, alguém que sabe dirigir, mas nunca fez autoescola. Nesse ponto eu poderia dizer então até mesmo de um instrutor de surf que não sabe surfar, porque ele talvez não tenha as pernas, por exemplo. É um caso que pode ter. E isso é um tipo de conhecimento, é o conhecimento chamado de know-how, e assim como um morador do bairro que não precisa cursar geografia ou turismo para saber onde fica alguma coisa do seu bairro. E isso também é conhecimento, é porque para ele, esse saber que ele tem já é uma justificação, ele crê nela, ele vivenciou ela, ele tem esse conhecimento de know-how por aprender, ele é como se fosse aquele termo do que a gente tem que a gente vivencia ele. Então, se a gente vivencia alguma coisa tantas vezes, a gente já tem a crença verdadeira, porque se a gente já fez tantas vezes aquilo é um conhecimento, eu sei que é. Então, esse é o know-how. E daí, a gente entra na filosofia, no esquema que mostra como funciona o CVJ, que também é chamada de a definição tradicional do conhecimento proposicional, que Edmund Gessier traz no ensaio Is Justified True Belief in Knowledge, que é o que ele fala que o Richard Feldman trabalha, né? Esse é o nome do ensaio que ele faz. E ele fala sobre algo que o Platão, que eu já tinha falado, só que na verdade eu falei de Sócrates, né? Mas Platão, ele defendia isso nos dois livros dele, que é o Menon e no Teeteto, dois ensaios que ele faz. E a tabela que ele criou, mais ou menos assim, é o seguinte: o sujeito epistêmico, ele sabe uma proposição P, C e somente C. E aí ele começa a falar que S crê que P, alguma coisa, logo, P é verdadeira, se P é verdadeira, né? S está justificado em crer em P. E aí que, com essa tabelinha, a gente entra no ensaio de Getter, porque ele traz uma grande provocação no meio filosófico, que mesmo que de acordo com Platão, só de ter essas três coisas e elas acontecerem, ele já está justificando o conhecimento verdadeiro, já está tendo uma justificação epistêmica que vai ser concreta, que vai ser correta. E não é bem assim, porque ele começa a trazer questionamentos sobre essa sequência, e é tipo, por exemplo assim, se P é verdadeira e S crê que está justificado, a proposição é sempre verdadeira? Nesse ponto entra o ensaio filosófico que ele faz, pois entre alguns casos que ele cria, que ele demonstra que mesmo que o sujeito crê, mesmo que ele seja justificado, ele não detém uma verdade, ele não propõe uma verdade. E se eu continuar a dizer sobre isso, sobre essas formas de explicação, a gente vai entrar em outra vertente, que é quantas justificações eu preciso ter para ser considerado uma verdade. Só que a gente não vai entrar nisso, porque a gente está falando só de justificação epistêmica. E aí a gente vai usar um dos casos de Getter para explicar disso. Um dos casos que ele traz é sobre um homem com 10 moedas no bolso. De forma resumida, existiam homens na empresa e dois deles são o Jones e o Smith. O Smith acredita que o Jones receberá a promoção e em uma conversa com um mesmo, ele descobre que ele tem 10 moedas no bolso. Logo, na cabeça dele, ele tem o conhecimento suficiente de informação para poder dizer a proposição que o homem que será promovido tem 10 moedas no bolso, porque o Smith acredita que o Jones será promovido. Só que na empresa, outros homens também podem ter 10 moedas no bolso, outros homens também podem ser promovidos. E nesse caso, o próprio Smith recebe a promoção. E a informação que ele passou, essa proposição que ele falou de um homem que tinha 10 moedas no bolso, estava errada. E por coincidência, ele também tinha 10 moedas no bolso. Logo, ele estava certo em sua proposição, ele trouxe uma verdade, mas ele não tinha a justificação considerada verdadeira, pois era baseada em outras informações, e essas informações elas não eram verdadeiras. Ele trouxe essa informação, só que essa informação era sobre o Jones. Só que quem foi promovido foi ele. Então ele não tem a justificação epistêmica correta. Ou ele tem? Porque de acordo com Platão, ele teria e está tudo certo. Só que não, se a gente for buscar atrelamentos justificacionais para essa proposição que ele deu, a gente vai ver que não é verdade. E se não é verdade, como é que ela pode ser verdade, entendeu? No meio acadêmico filosófico, esses casos eles trouxeram muitas reflexões.
pois era tido que todas as justificações de uma proposição ela deve ser verdadeira, e para essa proposição também ser considerada verdadeira. Mas nesse caso que eu acabei de falar, as justificações de Smith são falsas no final de tudo. Ele falou uma verdade, mas no final, por ter uma parte que é falsa nas justificações dele, ele acabou meio que desfez toda a proposição dele, trazendo meio que fosse uma falsidade. Então a gente abre um debate, porque assim como a proposição ela pode ser verdadeira com justificações falsas, o conhecimento que era tido por ser posto, todo o conhecimento que era tido, ele pode ser posto em dúvida, pois se o agente epistêmico está propondo uma verdade baseada em justificações falsas, ele detém um conhecimento ou não? Ele sabia ou não? Por isso, no meio filosófico, a gente começa a pensar em outras situações onde a gente pode isso, e a gente também entra sobre o know-how, sobre saber alguma coisa ou não. E a gente também traz perguntas. O conhecimento é algo que precisa de justificação? É uma... para eu ter o conhecimento, eu preciso de justificação? Para eu poder dizer que sei alguma coisa, eu tenho justificação, eu preciso dessa justificação epistêmica? Quantas justificações epistêmicas eu preciso ter? E nisso daí a gente começa a pensar, a gente começa a avaliar, e tem outros casos sobre quantas vezes eu preciso fazer, quantas justificações eu preciso ter, ou então se, por exemplo, eu posso cancelar o problema de getter inteiro falando assim, isso aqui é verdade, e é verdade quando todas as justificações são verdadeiras, e acabou. Só que daí a gente vai precisar ficar justificando quantas vezes, entendeu? É muito complicado eu trazer e meio que desmistificar Getter falando isso, porque meio que toda a verdade a gente vai sempre ter que trazer uma revisão infinita de justificações para dar um ponto final nisso, entendeu? Então, nessa justificação epistêmica, é muito legal, eu gosto bastante, por isso que eu estou fazendo faculdade de filosofia. Eu gosto bastante dessa justificação epistêmica, dessa vertente da teoria do conhecimento, porque a gente porque a gente começa a pensar sobre as coisas, a gente começa a avaliar, e com isso a gente vai estudando mais, e aí isso são outras aulas, são outras ideias, são outros vídeos que eu pretendo trazer aqui pro canal. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer questões que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Tá bom? Eu não vou colocar redes sociais nem nada, mas perguntas estão aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sempre que você for falar alguma coisa, lembra que isso é uma proposição. E tenta falar sempre a verdade. E fica a reflexão sobre as coisas que você fala. Ela é uma justificação, ela tem a justificação epistêmica, ou você só tá falando coisas ao ar? Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado por dar essa visualização. E espero que goste. Muito obrigado. Ficou bom, ficou